Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso curso esquematizado, artigo por artigo, do Código de Normas do Estado do Paraná. E vamos dar continuidade agora. Tratamos aqui do capítulo, na verdade, do capítulo 6º, estamos a tratar, do capítulo 6º. Vamos dar continuidade. Estamos a tratar do capítulo 6º, que traz as disposições pertinentes ao tabelionato de notas. E a seção 10 é o objeto da nossa presente aula, a seção 10, que vai tratar da carta de sentença notarial. Carta de sentença notarial. Os senhores que vão prestar o concurso para a prova oral de cartórios, do concurso de cartórios do Paraná, os senhores precisam dominar todas essas disposições do Código de Normas, porque essas disposições serão objeto de questionamento aos senhores na prova oral. E não só isso, para que os senhores desenvolvam um excelente trabalho, quando titulares das serventias, os senhores têm que dominar as disposições do Código de Normas. Nós iniciamos aqui com o artigo 743-A. E, a partir do 743-A, nós vamos tratar desta atribuição, de mais uma das atribuições do tabelião de notas, que é confeccionar a carta de sentença notarial. O que diz o artigo 743-A? Que o tabelionato de notas, a ele será pedido ou lhe será requerido por um requerente, por uma pessoa, pela parte interessada, ele poderá formar cartas de sentenças das decisões judiciais. Então, nós vamos ter uma parte, essa parte vai requerer ao tabelião de notas que elabore uma carta de sentença notarial. E essa carta de sentença notarial eu vou chamar CSN. Então, a parte vai requerer ao tabelião de notas a elaboração de uma carta de sentença notarial. E essa carta de sentença, ela é a carta de sentença notarial das decisões judiciais. É uma carta de sentença, portanto, é uma carta da decisão judicial, dentre as quais hipóteses? Então, vamos lá, os formais, dentre as quais? Formais de partilha. Então, eu posso requerer ao tabelião de notas que elabore uma carta de sentença com as peças do formal de partilha. Uma carta de sentença que reproduza em uma carta de sentença os documentos dos formais de partilha. As cartas de adjudicação e arrematação. Cartas de adjudicação e arrematação. Ainda, os mandados de registro, de averbação e de retificação. Os mandados de registro, averbação e retificação. Então, o tabelião de notas, ele poderá, a pedido da parte, a parte interessada, ele poderá formar cartas de sentença notarial das decisões judiciais. Então, eu vou ter uma decisão judicial e, a pedido da parte, com a atuação do tabelião de notas, eu terei uma carta de sentença notarial, dentre as quais uma carta de sentença notarial dos formais de partilha, uma carta de sentença notarial das cartas de adjudicação e arrematação,
dos mandados de registro, de averbação e de retificação. Então, é isso que nós temos aqui no artigo 743-A, dentre as quais as cartas de sentença das decisões judiciais. Quais decisões judiciais? Essas decisões judiciais. Então, ele vai pedir que, havendo, a parte, uma decisão judicial, seja confeccionada uma carta de sentença notarial, dentre as quais os formais de partilha, as cartas de adjudicação e arrematação e os mandados. Então é isso. A parte interessada requer ao tabelião de notas. O que diz o parágrafo único? O que diz o parágrafo único? O parágrafo único diz que, naquilo que for compatível com o disposto nessa seção e observado o contido na Lei Federal 9.307 e no CPC, então, nós vamos ter o compatível com a seção, essa é a seção 10 desse capítulo 6º. Aquilo que for compatível com a lei, essa lei Federal 9.307 de 96, é a lei que trata da arbitragem. E compatível com o novo CPC, então aquilo que for compatível com essa seção, naquilo que for compatível com o disposto nessa seção, com o contido na lei de arbitragem e no CPC, poderão os notários, a pedido da parte interessada, formar cartas de sentença arbitral relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Então, vamos ter a parte interessada pedindo ao tabelião de notas que lavre uma carta de sentença notarial de que direitos patrimoniais disponíveis, direitos patrimoniais disponíveis. Então é isso. Naquilo que for compatível com essa seção, com a lei de arbitragem, com o novo CPC, a parte interessada, ela pode requerer ao tabelião de notas que elabore, que confeccione, que forme a carta de sentença notarial relativa a direitos patrimoniais disponíveis. Então, é isso que nós temos aqui no artigo 743-A, que é o artigo que inaugura a seção 10ª do capítulo 6º. Estamos tratando da carta de sentença notarial, especificamente no ponto, na parte do Código de Normas pertinente ao tabelionato de notas. Então, vamos para o 743-B. O 743-B, por sua vez, ele vem dizendo quais são as peças instrutórias das cartas de sentença. Essas peças, elas devem ser extraídas dos autos judiciais originais ou do processo judicial eletrônico, conforme o caso. Então, a gente sempre tem em mente que a parte interessada, ela vai requerer ao tabelião de notas que extraia a carta de sentença notarial. E ela vai extrair essa carta de sentença notarial, a carta de sentença notarial, as peças instrutórias da carta de sentença notarial, elas advirão de um processo judicial. As cartas deverão ser extraídas dos autos judiciais originais, autos judiciais originais, dos autos judiciais originais, dos autos ou do processo judicial eletrônico, ou do processo judicial
eletrônico. Então, é isso que nós temos. Nós temos as cartas, as peças instrutórias, as peças que compõem a carta, o documento, o ato notarial, conhecido como carta de sentença notarial. Ela advém, ela é extraída dos autos judiciais ou então do processo judicial eletrônico, conforme o caso. O que nós temos aqui, o 743C. Então, vocês vão extrair os documentos, as peças dos autos judiciais originais ou do processo judicial, e essas peças elas vão compor um documento, um ato notarial que se chama carta de sentença notarial. 743C. As cópias elas devem ser autenticadas e autuadas com termo de abertura e termo de encerramento, numeradas e rubricadas, de modo a assegurar ao executor da ordem ou ao destinatário do título não ter havido acréscimo, subtração ou substituição de peças. Então, nós vamos ter esses autos judiciais originais, ou então o processo judicial eletrônico, e eu vou extrair cópias. E essas cópias, elas serão autenticadas. E elas formarão um processo, uma pastinha. O nome disso é autuadas. Elas serão autenticadas e autuadas. E eu terei, antes dessa cópia, o meu termo de abertura. Após as minhas cópias, o meu termo de encerramento, correto? E todas essas cópias, então, termo de abertura, cópias numeradas, rubricadas, termo de encerramento, todas essas partes que me comporão a minha carta de sentença notarial, elas devem ser numeradas e rubricadas. Elas serão numeradas e serão rubricadas. Numeradas e elas são rubricadas. E para que elas serão numeradas e rubricadas? Por quê? Para o executor da ordem, para garantir, para assegurar ao executor da ordem ou ao destinatário do título não terá havido acréscimo, subtração ou substituição, né? Para garantir. Garantir a quem? Para garantir ou para assegurar ao executor da ordem, para que seja assegurado ao executor da ordem ou ao destinatário, para que seja assegurado ao executor da ordem ou ao destinatário do título, não acréscimo, subtração, não subtração e não substituição. Não subtração e não substituição. Então, é isso que nós temos aqui no artigo 743. Desses autos judiciais originais, ou então desse processo judicial eletrônico, eu vou extrair cópias. Essas cópias, elas serão autenticadas e serão autuadas. Eu ainda terei um termo de abertura e um termo de encerramento. Então, essa minha carta de sentença notarial, ela será composta do meu termo de abertura, das minhas cópias e do meu termo de encerramento. E todas essas páginas serão numeradas e serão rubricadas. Para quê? Por qual razão?
para que seja assegurada ao executor da ordem ou ao destinatário que não houve acréscimo, não houve subtração ou não houve substituição das peças. Então, é isso que os senhores terão que promover, que terão que fazer quando os senhores estiverem no cartório, no tabelionato de notas, no Paraná. O 743, ele fala o quê? O termo de abertura conterá a relação dos documentos autuados. Então, vamos colocar aqui. 743D. O que eu tenho no termo de abertura? No meu termo de abertura, relação dos documentos autuados. Relação dos docs autuados. É isso que eu tenho que ter obrigatoriamente no meu termo de abertura. E no meu termo de encerramento, o número de páginas. Eu tenho que ter o número de páginas da minha carta de sentença notarial. Então, eu vou ter a relação de documentos e eu vou ter, no termo de encerramento, o número de páginas da carta de sentença notarial. O que diz o 743 é: o tabelião fará a autenticação de cada cópia. Aqui nós já temos 743 então já temos aqui, vamos colocar aqui. O tabelião, ele vai autenticar cada cópia extraída do processo judicial, atendidos os requisitos à autenticação, atendidos os requisitos à prática desse ato de autenticação. Então, ele fala autenticar cópias. Autenticar cópias, né? Como eu disse aqui, requisitos. Atendidos os requisitos deste ato, para referentes à prática deste ato, mais a posição de selo de autenticidade. Então, você vai obedecer os requisitos e vai apor o selo de autenticidade. O selo de autenticidade. Então, é isso que nós temos aqui. Vamos apor o selo de autenticidade. Então, com essa estrutura, nós conseguimos entender todo o funcionamento, né, do pedido e da execução deste ato notarial. Então, eu tenho um auto judicial original, eu tenho um processo judicial eletrônico, eu vou extrair cópias, e essas cópias, elas serão autenticadas, eu devo obedecer o disposto para esse ato de autenticação e, além de eu autenticar essas cópias extraídas, eu irei apor o selo de autenticidade. Essas cópias, elas serão autenticadas e elas serão autuadas. Eu terei um termo de abertura com a relação dos documentos autuados. E eu terei um termo de encerramento com o número de páginas da minha carta de sentença notarial. Então, a minha carta de sentença notarial, que é formada por termo de abertura, dizendo quais foram os documentos autuados, as minhas cópias autenticadas, todas autuadas, e o meu termo de encerramento, contendo o número de páginas, serão todos estes itens numerados, serão rubricadas estas páginas, para que se assegure ao executor ou ao destinatário que não houve acréscimo, não houve subtração, não houve substituição de peças. Então, é isso que nós temos que atender. 743 é. 743F. 743F. Nós temos, então, mais uma vez, que a parte interessada vai requerer ao tabelião de notas que confeccione uma carta de sentença notarial. Qual o prazo? Esse artigo, ele vai dizer o prazo. O prazo para que se faça, para que se formalize essa carta de sentença
notarial. O prazo será de 5 dias. E esses dias, eles são, não disse úteis, são 5 dias. E conta-se de qual dia? Contados. Contados. Então, nós temos 3 termos. Solicitação do interessado, é o primeiro. Solicitação do interessado. E recebimento dos autos originais. Autos, recebimento dos autos do processo original, ou então do acesso ao PGE. Acesso ao PGE. O que ocorrer por último, né? Então, nós temos o prazo para formalização da carta de sentença notarial. Esse prazo será de 5 dias. Esse prazo de 5 dias ele será contado ou da solicitação do interessado ou do recebimento dos autos do processo judicial, dos autos judiciais originais. Vamos colocar autos judiciais originais, autos do processo original, autos judiciais, dos autos judiciais do processo judicial, ou então do acesso ao PGE, prazo de formalização da carta de sentença notarial. Temos aqui, então, 5 dias. O 743-G, por sua vez, ele vem dizer o que a carta de sentença deverá conter. 743-G. O que deve estar contido, no mínimo, quais são as peças que devem estar na carta de sentença notarial? Quais são as peças que, obrigatoriamente, eu tenho que trazer, reproduzir nas minhas, para que reste formalizado uma carta de sentença notarial? Cópias. Então, eu vou dizer melhor. Para se ter formalizado uma carta de sentença notarial, é imprescindível eu ter cópia das seguintes peças. Vamos lá. Cópias das peças. Quais peças? Sentença ou decisão judicial. Sentença. Decisão judicial. Esse é o primeiro. 2. Certidão de transcurso de prazo sem interposição de recurso. Então, é uma certidão do trânsito em julgado, certidão de trânsito ou julgado, ou certidão de interposição de recurso recebido. Essa aqui seria a certidão de transcurso de prazo sem recurso. Transcurso, prazo, sem recurso. Ou então, uma certidão de que foi interposto recurso, mas sem efeito suspensivo. Então, ou a sentença do trânsito em julgado, ou a sentença, a certidão de trânsito em julgado, ou então a certidão de que houve interposição do recurso, mas ele não tem efeito suspensivo. As procurações das partes, outorgadas pelas partes, as procurações que foram outorgadas pelas partes. E, por fim, 4, outras peças processuais que se mostrem indispensáveis ou úteis ao cumprimento da ordem. Então, outras que se mostrem indispensáveis ou úteis
indispensáveis ou então úteis para o cumprimento, né, da ordem, ou então que tenham sido indicadas para cumprimento, ordem, ou então peças indicadas pela parte, peças indicadas parte. Então, o que a minha carta de sentença notarial deve conter? No mínimo, cópias das seguintes peças. No mínimo. Então, o que eu tenho que ter? No mínimo, eu tenho que ter a sentença ou a decisão judicial, eu tenho a certidão do trânsito julgado, ou a certidão de interposição de recurso sem efeito suspensivo, eu tenho a procuração outorgada pelas partes, eu tenho outras peças, outros documentos que sejam indispensáveis ou que sejam úteis para o cumprimento da ordem, ou então outros, ou que tenham outras peças que tenham sido indicadas pelo interessado, Então, é isso que nós temos que ter em mente, as cópias que devemos extrair no mínimo quando formos formalizar o nosso ato notarial, a nossa carta de sentença notarial. O artigo 743-H, ele vai tratar da carta de sentença notarial na hipótese de inventário. Então, quando eu tiver que elaborar uma carta de sentença notarial, formalizar uma carta de sentença notarial pertinente ao inventário, eu terei que ter as seguintes peças. Obrigatoriamente, as previstas no 743-G, essas peças. E também a obedecer às disposições do artigo, obedecidas do artigo 655 do CPC. Eu terei, então, que, obedecendo às disposições anteriores do 743-G e o artigo 655 do CPC, eu terei as seguintes peças. São 11 as peças. Então, vamos lá. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, quais seriam essas peças? Primeira peça, petição inicial. Obrigatoriamente, eu trago a petição inicial no inventário. Segunda peça, decisões que tenham deferido o benefício da assistência judiciária gratuita. Então, decisões que deferiram assistência judiciária gratuita. Inciso 3, o que? Certidão de óbito. Certidão de óbito. Tudo isso vai compor a minha carta de sentença. O plano de partilha. O 5, o termo de renúncia. A renúncia, caso haja, né? Renúncia. Se houver renúncia. Sexto, escritura pública de cessão de direitos hereditários. Escritura pública, cessão de direitos hereditários. Ótimo. Sétimo, auto de adjudicação assinado pelas partes e juiz. Auto de adjudicação com assinatura. Se houver, né? Partes
do juiz. Oitavo, manifestação da Fazenda do Estado do Paraná, pela respectiva Procuradoria, acerca do recolhimento do imposto de transmissão, causa-mortes e doação, bem sobre eventual doação de bens a terceiros e sobre eventual recebimento de quiões diferenciados entre os herdeiros nos casos em que não tenha havido o pagamento da diferença em dinheiro. Então, vamos ter a manifestação da Fazenda do Estado do Paraná pela respectiva Procuradoria acerca do recolhimento. Então, Fazenda Paraná a respeito do recolhimento do imposto de transmissão causa-mortes e doação. Imposto de transmissão ainda doação, caso haja, de bens a terceiros, e eventual recebimento de quiões diferenciados, quiões diferentes pelos herdeiros, nos casos em que não tenha havido o pagamento da diferença em dinheiro, né? Quando não tiver havido o pagamento da diferença em dinheiro, porque se tiver havido pagamento em dinheiro, eles receberam quiões iguais, concorda? Uma parte foi em bens, a outra foi em dinheiro. Quando não tiver havido pagamento em dinheiro, é porque eles receberam tudo conforme seria justo em uma determinada partilha, né? Não houve uma doação nesse bojo destes atos, né? Então é isso que ele está falando, recebimento de quiões diferentes pelos herdeiros. Então, nós vamos ter, quando formos elaborar a nossa carta de sentença notarial, uma carta de sentença notarial de um inventário, nós obrigatoriamente teremos que ter as seguintes peças: petição inicial, as decisões que tenham deferido a assistência judiciária gratuita, certidão de óbito, plano de partilha, renúncia, cessão de direitos hereditários, caso haja, escritura pública, o auto de identificação com a assinatura das partes ou do juiz e a manifestação da Fazenda do Paraná, através de sua procuradoria, pertinente ao recolhimento do imposto de transmissão causa-morte, ou então a doação de bens a terceiros, ou então o recebimento de quiões diferentes pelos herdeiros, né? E o nono é a Fazenda do município, pela respectiva procuradoria, Fazenda município, referente ao recolhimento do ITBI, né? Referente ao recolhimento do ITBI e sobre eventual pagamento em dinheiro da diferença entre os quiões de herdeiros. Pagamento em dinheiro, eventual pagamento em dinheiro da diferença entre os quiões dos herdeiros. Entre os quiões dos herdeiros. Né? Então, ele vai se manifestar sobre a incidência do tributo, claro, né? Sentença homologatória da partilha. Sentença homologatória da partilha. Sentença homologatória da partilha e certidão de transcurso do prazo sem interposição do recurso. E a sentença, na verdade, a certidão do trânsito em julgado. Certidão do trânsito em julgado. Então, quando os senhores forem formalizar a carta de sentença notarial, os senhores obrigatoriamente terão que trazer todas essas peças, cópias destas peças, correto? E ainda observar o 743G
e os artigos pertinentes do Código de Processo Civil. Então, vamos agora para o 743. Nós vimos que quando nós tivermos um inventário, a nossa carta de sentença notarial será formalizada com estes documentos. São 11 documentos. E ainda obedecendo aquelas regras do Código de Processo Civil e as outras dos 700, as anteriores, né? 743E, 743F, 743G. Mas quando eu tiver que me for requerido por uma parte interessada, requerido a mim, tabelião de notas, que formalize uma carta de sentença notarial pertinente a uma separação e divórcio, quais peças eu deverei ter ainda, quais cópias de quais peças. Então, nós vamos já manter esse quadro, o 743H, e vamos fazendo um comparativo. A petição inicial, sim, a petição inicial. As decisões que tenham deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, também mantenho. Eu tinha a certidão de óbito. Nesse caso, eu não vou ter certidão de óbito, mas eu vou ter, sim, um plano de partilha. Eu vou manter aqui, porque nós vamos poder seguir, porque ninguém morreu aí na separação ou divórcio, né, para o bem ou para o mal. Manifestação da Fazenda do Estado do Paraná, aí renúncia, e não há que se falar em renúncia. A escritura pública de cessão de direitos hereditários, não há que se falar isso. Então, eu vou tirar essas duas aqui. Auto de adjudicação, também não. Eu vou tirar o auto de adjudicação. Manifestação da Fazenda do Estado do Paraná, pela respectiva Procuradoria, acerca da incidência do imposto de transmissão causa-mortes, bem sobre eventual doação de bens a terceiros e sobre eventual recebimento de quiões diferenciados entre os herdeiros, na verdade, entre os cônjuges, né? No caso em que não tenha havido pagamento da diferença em dinheiro. Então, eu só vou substituir aqui, porque eles consideram trabalho, diferença entre os cônjuges. E a manifestação da fazenda do município pela respectiva procuradoria, se o caso acerca da incidência do ITBI, o recolhimento do ITBI, e sobre eventual pagamento em dinheiro da diferença entre os quiões dos cônjuges. Aqui não é herdeiro, né? Aqui são cônjuges. Embora aí no artigo os senhores observem que ele diz isso, né? A sentença homologatória e a certidão de transcurso do prazo sem interposição, a certidão de trânsito em julgado, aqui é certidão. Então, quando nós formos fazer a separação e o divórcio, nós obrigatoriamente teremos que trazer estes documentos, correto? O que diz o 743J? O 743, ele vai dizer o seguinte: que incumbe ao agente delegado realizar a comunicação dirigida aos autos judiciais para informar a extração da carta ou da decisão. Então, nós vamos ter a parte requerendo o tabelião de notas que extrai a carta de sentença notarial. E esse tabelião de notas, após fazê-lo, ele vai comunicar. Essa comunicação, ela será dirigida aos autos judiciais. E ele vai comunicar o quê? Ele vai comunicar a extração da carta, ou então a extração de cópias da sentença, né? Ou a extração da carta de sentença, ou então a extração da cópia da sentença pertinente, né? Da sentença. Extração da carta de sentença ou da decisão pertinente. Extração da decisão.
Então, é isso que vocês devem cumprir ao confeccionarem a carta de sentenças. Ao confeccionarem as cartas de sentença. Então, vocês irão comunicar a extração da carta ou então a extração da decisão nos autos judiciais. O tabelião de notas é que pratica este ato, incumbe ao agente delegado. Incumbirá, né, ao agente delegado a comunicação nos autos. 743 L. O que diz o 743 L? O 743 ele diz que, a critério do interessado, as cartas de sentença poderão ser formadas em meio físico ou então nós vamos ter um interessado, a critério do interessado, as cartas de sentença notarial, elas poderão ser em meio físico, ou então, se não for em meio físico, será em meio eletrônico, ou em meio físico, ou então em meio eletrônico. Se for em meio eletrônico, deverá ser utilizado documento de formato multipágina, sempre documento, formato multipágina, documento de formato multipágina, no intuito de que prevenir subtração, adição ou substituição. Para prevenir a subtração, a adição ou então a substituição. Então é isso. Caso a critério do interessado, vamos colocar aqui, a critério do interessado, a carta de sentença notarial ela poderá ser extraída tanto por meio físico quanto por meio eletrônico. Lembrando que, se se tratar de documento por meio extraído por meio eletrônico, esse documento deve ser no formato multipágina. Documento no formato de multipágina. O que é isso? Um documento com múltiplas páginas, com vistas a quê? Para prevenir a subtração, a adição ou a substituição. O que diz o artigo 743-M? Pela extração da carta de sentença, incluída a sua comunicação nos autos originários, bem como os termos de abertura e de encerramento, autuação, então, tudo isso incluído. Então, pela extração da carta de sentença notarial, e aí nós temos a comunicação, incluído aqui a comunicação, termos de abertura, encerramento e autuação, comunicação, termos de abertura, termos de encerramento, comunicação nos autos. Então, por tudo, pela extração, incluída a comunicação nos autos originários, termos de abertura e encerramento e sua autuação. O tabelião exigirá a fotocópia de cada documento juntado ao ato e sua respectiva autenticação. Então, o tabelião de notas, ele vai exigir. O que ele vai exigir? Fotocópia de cada documento juntado ao auto. Exigir fotocópia fotocópia de cada documento juntada ao ato,
mais fotocópia de cada documento juntado ao ato, mais a respectiva autenticação. Respectiva autenticação. Então, ele vai exigir. Isso é para fins de cobrança de emolumentos, né? Então, pela extração da carta, né? Pela extração da carta de sentença notarial, pela extração da carta de sentença notarial, isso incluído a comunicação, o termo de abertura e de encerramento e a autuação, o tabelião de notas, ele irá exigir o quê? Fotocópia de cada documento, mais a respectiva e sua respectiva autenticação, conforme a legislação aplicada normalmente. A fotocópia de cada documento, ele irá exigir a fotocópia de cada documento juntado ao ato e a respectiva autenticação. Então, aqui nós encerramos a sessão 10ª, encerramos aí as exposições pertinentes ao tabelionato de notas, porque a sessão 11 foi excluída pelo provimento, e o próximo capítulo, o capítulo 7º, seria o tabelionato de protesto de títulos, né? Nós temos esse módulo pertinente ao Código de Normas do Estado de Alagoas. Então, quem quiser estudar o tabelionato de protesto, ele poderá estudar o módulo do Código de Normas do Estado de Alagoas, que nós já temos essa gravação. Mas, então, encerramos aqui o tabelionato de notas, no artigo 743-M. Então, muito obrigado aí pela presença e continuamos nos comunicando aí pelo WhatsApp. Então, até mais, até a próxima gravação.